Olá, sou o Mauro Rocha, jornalista aqui do CESVESP, né? E hoje nós estamos abrindo aqui o canal CESVESP Conecta com uma conversa que julgamos ser bem interessante com o Eurípides Abud, que é o atual consultor econômico do CESVESP, também consultor empresarial, tem atuação focada nas áreas comercial, tributária, custos, operacional e jurídica de empresas, né, nas prestadoras de serviço. E também tem mais de 30 anos de experiência em licitações públicas, contratos e formação de preços, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho com a Abud aqui sobre as perspectivas econômicas, né? O cenário que está se desenhando aí para esse ano de, principalmente 2021, né? Para a segurança privada. E aí, acho que eu falei tudo, né? Deu um pouquinho do teu currículo, Abud. Como é que é? Tá correto? Perfeito, Mauro. Muito obrigado. Acho que estamos vivendo um momento bem diferente, um momento da pandemia. Eu agradeço muito a oportunidade, até porque com essa pandemia, este meio eletrônico, este meio tecnológico é aquele que chega mais rápido para quem interessa, que é o nosso segmento. Eu agradeço muito esse convite para essa conversa. Acho sempre muito importante o debate sobre a nossa realidade, e principalmente sobre o que ela tem mais interferido no nosso segmento, que é o nosso foco aqui. Obrigado. É isso aí. É o ponto focal, né? Bom, então vamos lá, né? A gente começa aqui o nosso bate-papo. Abud, nos últimos 15 anos, temos assistido aí, assim, a gente pode dizer, assim, um aviltamento aí na questão dos preços do setor de segurança privada, principalmente nas licitações públicas, né? O que você atribui a esse fato? De fato, Mauro, isso é uma ocorrência muito grave hoje, Mauro. Na verdade, alguns fatores contribuíram decisivamente para esta ocorrência nesse novo milênio. Primeiro, a promulgação da Lei 10.520 de 2002, ainda no governo Fernando Henrique, no final do governo Fernando Henrique, que instituiu a Lei do Pregão no país. Essa lei ela inverteu as fases de abertura dos documentos de habilitação e da proposta de preço, permitindo que muitas empresas oferecessem preços baixos antes mesmo de ter sido checada a sua capacidade técnica, já que o preço é aberto antes do documento de habilitação. Essa conduta fez com que os preços passassem a ser balizados por empresas desqualificadas, e mesmo no caso de serem inabilitadas, passaram a ter seus preços como referência para os pregoeiros nas licitações, o que é um desastre. Em segundo, que eu posso citar, nós temos a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Essa lei ela definiu as condições para a abertura de microempresas e empresas de pequeno porte no país. Ela passou a admitir que empresas atuantes no segmento da segurança privada também pudessem ser enquadradas como empresas de pequeno porte. Mauro, a partir dessa lei complementar, tivemos um aumento muito significativo da habilitação de novas empresas de segurança pela Polícia Federal. Veja que no início dos anos 70, nós tínhamos só 40 empresas de segurança no Brasil, pouco mais de 40. Já nos anos 90, já tínhamos 400. Após essas leis citadas, o aumento foi desmesurado e hoje nós temos umas 2.500 empresas no Brasil. De outro lado, o lado contratante, o lado dos tomadores dos serviços, aconteceu exatamente o contrário, uma concentração e uma aglutinação. No setor financeiro, os grandes bancos compraram os menores, hoje nós temos 3 bancos privados e 2 públicos, basicamente, né? No setor industrial também houve uma consolidação econômica, ou seja, nós temos muito mais ofertantes de serviço do que tomadores. Isso resulta, inexoravelmente, num aumento do poder de barganha do lado comprador. Muitas empresas prestadoras de serviços estão oferecendo preços ridiculamente baixos, abaixo dos custos reais, na disputa de contratos do setor público e do setor privado.
Em São Paulo, São Paulo é o estado que mais sofre esses efeitos, porque justamente é o estado em que o número de empresas de serviços de vigilância que são empresas de pequeno porte é o maior de todos. Nós temos aqui alguma coisa entre 550 e 600 empresas, muitas delas são empresas de pequeno porte. Que cenário, né, Abud? Porém, olha, porém, alguns preços homologados nos pregões eletrônicos, né, hoje tem ficado de 20% a 30% abaixo do CADTEC, né? Isso se tornou um problema sério para o segmento. A gente vê muitos empresários se queixando dessa situação, né? E que pode determinar o fim de muitas empresas, né? Como você mesmo estava falando aí, essa coisa desse grande número. Que medidas, no seu modo de ver, podem ser tomadas que a gente possa minimizar, mitigar, evitar essas ocorrências? É uma excelente pergunta. Esse problema, na verdade, vem acontecendo, Mauro, de forma progressiva, desde a virada do milênio. E agora está num estágio muito sério, ainda mais agravado pelos efeitos da pandemia. A solução definitiva desse problema só vai acontecer a longo prazo, com a consolidação econômica do nosso setor. A aprovação do novo estatuto, as fusões e aquisições que já estão acontecendo e que necessariamente vão continuar ocorrendo nos próximos 20 anos, vão dar um quadro definitivo de como vai ficar o segmento da segurança privada no país e como ele vai se organizar e como ele vai sobreviver. O problema é que isso não pode ser totalmente controlado pelo próprio segmento e pelo empresário do setor que hoje está trabalhando. E daqui 20 anos, uma grande parte dos empresários, se não a maioria que hoje está atuando, não estarão mais à frente do negócio de segurança. Por essa razão, nós temos que tomar todas as medidas possíveis de serem tomadas hoje, para mitigar os problemas hoje. Elas precisam ser feitas já. O SESVESP, nos últimos anos, com o devido apoio das suas associadas, tem buscado já denunciar o tema junto aos principais representantes dos tomadores do serviço. Apresentamos fatos concretos, trabalhos bem elaborados sobre concorrência predatória tanto nas corregedorias do Estado quanto na corregedoria do município. Elaboramos e apresentamos dados de formação de custos da maneira mais correta possível junto às secretarias de Estado, junto às secretarias municipais, junto à FEBRABAN, junto à Fiesp. Fizemos isso de maneira contumaz. Apoiamos o SESVESP nesse sentido, junto com o apoio das associadas também. Além disso, eu acho que as empresas precisam ter um setor de custos cada vez mais afinado para saber apontar com cada vez mais clareza, mais didáticas, incorreções cometidas em propostas inidôneas dos seus concorrentes. E fazer essa apresentação para os potenciais compradores. É difícil, mas é uma forma de vagarosamente contribuindo para mitigar os problemas. E os pregoeiros têm que estar cada vez mais preparados. Essa preparação de pregoeiros é uma tarefa muito difícil, porque um pregoeiro, Mauro, ele não contrata só segurança, ele contrata, por ele passa a contratação de tudo quanto é obra, serviço e aquisição de bens. É difícil, portanto, encontrar um pregoeiro que conheça com profundidade a formação de custos de todas as atividades que ele licita. Então, é uma tarefa complicada. Eu, como consultor do SESVESP, tenho recebido, através do sindicato, muitas demandas de associadas e também de tomadores de serviço. Órgãos como, por exemplo, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, bastante preocupados com os preços oferecidos e pedindo a colaboração na avaliação das composições dos preços ofertados nas licitações. Eles também pedem ajuda para saber se os valores que as empresas estão pagando para os vigilantes estão corretos ou não. Recentemente, dei um treinamento também para todos os pregoeiros de um importante órgão público que teve vários dos seus últimos contratos de segurança rescindidos por inexecução contratual. A diretora do órgão me disse que dos últimos 5 contratos feitos, 3 foram rescindidos. Infelizmente, eu não posso revelar aqui em face da cláusula de confidencialidade que eu tenho. Uhum. Mas o problema é muito sério. É tão sério que mesmo os tomadores, que num primeiro momento se viam beneficiados pela queda dos preços,
hoje já conseguem perceber o prejuízo que esses preços aviltados podem trazer para o interesse público, né? O encerramento de contrato, órgãos sem segurança nenhuma, precisar fazer outra licitação para contratar novamente. Uhum. Você está assistindo, só para fazer uma lembrança aqui, né, o canal SESVESP Conecta, e hoje a gente está conversando aqui com o consultor econômico Eurípides Abud. Abud, por sua análise, né, a solução definitiva somente, pelo visto, só o tempo vai trazer, né? Mas, enquanto isso, as licitações estão se sucedendo, né? Os prejuízos continuam acontecendo, é o que a gente vem percebendo. Recentemente, tivemos a aprovação pelo Senado do projeto de lei, do PL, né, 4.253, que nada mais é do que uma nova lei de licitações. No seu entender, há uma novidade que poderia trazer algum alívio, né, para o nosso momento? Eu acho que não, Mauro. Acredito que não. Porque, infelizmente, numa análise preliminar do PL, evidentemente que ele vai iniciar agora, nós vamos conhecer ele com mais profundidade na medida em que ele vai sendo adotado, quando ele realmente for promulgado e começar a viger, né? Nós vamos conhecer melhor. Mas por uma análise preliminar, embora o PL aponte alguns avanços importantes, a verdade é que a maioria das alterações que ele está trazendo é sempre no sentido de aumentar o controle do Estado sobre o contratado. O projeto de lei ainda depende de sanção presidencial e, portanto, não temos um prazo definido para o início da vigência dele. Mas vai acontecer logo. Esse projeto, Mauro, vai aglutinar a Lei 8666, que está vigente desde 93, também a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão, e a Lei 12.462 de 2011, que instituiu o regime diferenciado de contratação, que acabou sendo aprimorado e adotado por ocasião das Olimpíadas. Os limites de seguro-fiança vão ser aumentados até 30% para obras e serviços de engenharia de grande vulto, o que não nos atinge. Algumas modalidades de contratos poderão ter prazo de até 10 anos, mas não está claro se os serviços contínuos como o nosso poderá ir até 10 anos. E também não é certo que o fato de estender o prazo até 10 anos venha a melhorar a situação do nosso segmento. Talvez ajude, porque se o órgão for fazer uma licitação de um contrato que pode chegar a 10 anos, ele vai ter que ser muito mais cuidadoso. Está sendo criada também a figura do agente de contratação, que será responsável por todas as decisões sobre as licitações e contratos. É uma figura que vai ter, na prática, um poder maior que o pregoeiro. Todavia, a inversão de fases, que foi trazida pela lei do pregão, ela continua, e isso é péssimo para o nosso segmento. O projeto de lei, Mauro, ainda prevê condições um pouco mais objetivas para os pedidos de repactuação e reequilíbrio de preços de serviços, com preponderância de mão de obra, e estabelece prazos de resposta para a manifestação do Estado quanto a estas reivindicações. Eu acho que esse é um lado interessante que pode trazer algum benefício para nós. Por outro lado, o projeto de lei, de certa forma, incorpora a prática da conta vinculada, ou seja, propõe a retenção de diversos a proporção antecipada de diversos recolhimentos que a empresa faz, no sentido de promover a liberação desse dinheiro somente no fato gerador. Mais especificamente, o parágrafo 2º do artigo 120 do projeto de lei estabelece a responsabilidade solidária da administração pelos encargos previdenciários e subsidiária pelos encargos trabalhistas. Com isto, o inciso 5º do mesmo parágrafo que eu citei consolida a conta vinculada, que hoje já é usada pelo governo federal de vez, estabelecendo que os valores relativos a férias, 13º, ausências legais e das verbas rescisórias serão retidos, né, e serão liberados somente com a comprovação pela contratada do pagamento, quer dizer, da ocorrência do fato gerador. Eu, pessoalmente, não gosto da conta vinculada. Embora, de um lado, ela aumente o controle sobre as empresas que são inidôneas,
De outro lado, ela aumenta a intervenção do Estado sobre a atividade privada. Eu não gosto. Então, eu não vejo, infelizmente, uma melhoria através dessa nova lei, mas eu acho que nós temos que analisar ela com profundidade e, quando ela entrar em vigor, tentar tirar o melhor proveito dos poucos avanços que ela trouxe. Muito bem. Eu queria mudar um pouquinho o tema agora, né? Já que a gente está tratando de vários aspectos aí de economia também, né? Aproveitando também o seu conhecimento dessa cadeira, né? Parte de economia. Foi divulgado agora recentemente, né? O PIB nacional, né, e a queda ela foi expressiva, né? De 4,1 pontos percentuais, né? Em face também muito à pandemia, né? O setor de serviços, que normalmente vinha sendo um carro-chefe acelerando, né, o processo econômico, dessa vez sofreu bastante, né? E alguns entendem que foi boa e bem menor do que se esperava, né? Mas quais as suas expectativas para esse ano de 2021? Olha, Mauro, a queda do PIB já era esperada, como aconteceu no restante do mundo, né? De fato, festejar PIB negativo não é uma coisa que devemos fazer, né? Mas a gente tem que ver também que países desenvolvidos, como o Reino Unido, por exemplo, que caiu 9,9%, a França em torno de 8%, a Alemanha 5,3%, Espanha também teve uma queda absurda. Tiveram quedas mais substanciais do que a nossa. A gente não tem muito o que comemorar com essa queda do PIB, mas esse número menor do que o esperado permite a gente vislumbrar uma recuperação menos lenta no futuro do que a gente pensava. Se as medidas econômicas forem no sentido adequado, talvez a gente tenha uma recuperação um pouco mais rápida do que a gente imaginava depois que saímos dessa pandemia. Eu tenho uma perspectiva otimista de que, apesar da lentidão da vacinação, de toda essa guerra da vacinação que está acontecendo no país, que a população de risco seja vacinada até a metade do ano, ou seja, os profissionais de saúde já foram vacinados, agora estão sendo vacinados os mais velhinhos, mas eu acho que aqueles acima de 60 anos, pelo menos, estarão vacinados até junho, julho no máximo. Se isso acontecer, Mauro, eu acho que é bem factível a liberação quase que plena da atividade econômica no segundo semestre, porque a pressão sobre os hospitais vai cair muito. E o sistema de saúde, como um todo, ficará bem mais tranquilo. Lógico que alguns cuidados vão permanecer, talvez para sempre, mesmo após a vacinação total. Nós estamos vivendo um outro mundo, né? Esta liberação plena no segundo semestre, se você considerar que nós estamos com um grau de ociosidade muito grande em todos os setores da economia, dá para a gente inferir que, com o retorno das atividades e com essa ociosidade, nós vamos ter uma recuperação que inicia forte no segundo semestre. Não somente aqui no Brasil, como no resto do mundo. Nos países desenvolvidos, aqueles que estão com a vacinação mais adiantada, talvez agora, até já no primeiro semestre, acho que a gente já tem alguma recuperação. De qualquer forma, Mauro, nos próximos 2 anos, nós teremos momentos ainda difíceis, porque o mundo inteiro vai ter que pagar a conta da pandemia. A Covid vai se transformar numa doença endêmica e nós vamos ter que conviver com vacinação em massa para a Covid, tanto quanto já convivemos com a gripe e outras doenças. Eu acho também que nós tivemos aí a PEC emergencial já aprovada para ajuda para as pessoas mais necessitadas, e aí vemos aí o Executivo e o Legislativo estudando já reeditar medidas de suporte semelhantes às que foram no ano passado para ajudar a classe empresarial também. Estamos ouvindo falar em corte de salários por 4 meses, e essa medida seria compensada pelo governo, como metade pelo governo, como foi no ano passado. No ano passado, o governo compensou ela integralmente. Esse ano seria metade pelo governo e metade pela antecipação do seguro-desemprego, que é o que o Guedes tem falado muito aí, de uma espécie de seguro-desemprego. Nós vamos conhecer maiores detalhes agora, na medida da sua divulgação. Eles estão falando também em postergar o recolhimento do fundo de garantia pelos mesmos 4 meses. Mas, na minha opinião, para efetivamente ajudar a economia e o setor
empresarial e o nosso setor, nada supera, nesse momento, as medidas de vacinação em massa, o que deve ser o foco total do governo, porque aí sim vai permitir o retorno pleno de todas as atividades. É isso, Mauro. Ah. Bom, a gente está encaminhando agora já para o encerramento, né, Abud? E eu queria pedir para você assim algumas considerações finais aí para a gente poder passar aos nossos espectadores aqui. Bom, eu agradeço mais uma vez a você, Mauro, e ao SESVESP, ao canal Conecta, né, a oportunidade Isso. de estar contribuindo para o debate do nosso setor, tá? E eu acho que nós temos que continuar batalhando pela melhoria dos procedimentos licitatórios, buscando mitigar os efeitos perversos dessa concorrência lasciva e predatória que já faz quase 20 anos que se instalou no setor, né? Com a introdução de práticas mais saudáveis, um monitoramento cada vez mais intenso dos procedimentos licitatórios. Eu acho que isso é uma guerra de guerrilha, porque a guerra definitiva vai ser vencida com a consolidação econômica do setor. Mas as vitórias parciais, para mitigar os efeitos que ela provoca, tem que ser vencer pequenas batalhas, pequenas guerrilhas. E nós fazemos parte dessa luta, né? E deixamos aqui o nosso abraço para todo o segmento e ficamos à disposição para contribuir com as iniciativas para melhorar essas práticas. Mais uma vez, obrigado e um abraço a todos. Em nome do SESVESP Conecta, nós é que agradecemos, Abud, pelo teu esclarecimento, conhecimento compartilhado aqui agora também com o setor, né? E a gente quer agradecer muito esse tempo que é precioso, a gente sabe que é bem precioso para todos, né? Mas, assim, para finalizar, agradecendo e dizendo assim, nós teremos outras oportunidades aqui de entrevistas, pedimos aí que vocês estejam acompanhando, né, o nosso calendário de entrevistas do SESVESP Conecta para as próximas edições. É isso, muito obrigado, obrigado Abud, obrigado SESVESP e vamos em frente.